Uma vez havia um fazendeiro chinês que tinha um cavalo que ele usava para ajudar nas plantações todas as manhãs. Um dia, do nada, o cavalo fugiu. Todos os aldeões se aproximaram do fazendeiro e ofereceram suas simpatias. "Que azar o senhor teve?" eles falaram. "Talvez, talvez não, vamos ver amanhã", respondeu o fazendeiro. No dia seguinte, o cavalo voltou e trouxe consigo 7 cavalos selvagens. "Você é tão sortudo", os aldeões disseram. "Talvez, talvez não, vamos ver amanhã", respondeu o fazendeiro. No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou montar um desses cavalos selvagens e acabou quebrando a sua perna. "Nossa, isso é muito ruim", os aldeões disseram. "Talvez, talvez não, vamos ver amanhã", respondeu o fazendeiro. No dia seguinte, oficiais do governo viajaram para a vila e recrutaram os homens jovens para uma guerra terrível que estava acontecendo. Porém, o filho do fazendeiro com a perna quebrada foi dispensado do recrutamento. "Nossa, isso não é maravilhoso?", os aldeões perguntaram. O fazendeiro, no entanto, de novo respondeu: "Vamos ver amanhã". A mensagem dessa parábola é simples. Nada é permanente, o amanhã sempre traz novas possibilidades, sejam boas ou más. Mas primeiro, o que exatamente é o amanhã? Para alguns é literalmente o dia depois de hoje. Para outros invoca uma ideia de um futuro próximo onde tudo é possível. Escutamos isso de várias formas. O sol vai nascer amanhã. Tudo vai ser melhor amanhã. Amanhã é um novo dia. Para muitos, o amanhã é um símbolo de esperança. A esperança de que teremos a oportunidade de fazer tudo novamente, de que nossas circunstâncias podem melhorar e que podemos ser melhores. Nos anos 90, um psicólogo americano, Charles Snyder, desenvolveu a teoria da esperança. Nela, ele definiu a esperança como a capacidade de derivar caminhos para os objetivos desejados e de se motivar através do pensamento de agência para usar esses caminhos. Mas ele também definiu a esperança como o arco-íris da mente. Porque a esperança é exatamente isso, a nossa capacidade de ansiar por um arco-íris no meio de uma tempestade. A luz que se mostra no céu requer a combinação perfeita das condições atmosféricas para brilhar. Se pensarmos de forma lógica, eles parecem impossíveis. Mesmo assim, durante toda a tempestade, nós ainda olhamos para a janela com a esperança de vislumbrar um deles. Mas como formamos arco-íris na mente? Será que eles também exigem condições tão perfeitas e precisas e precisam ser antecipadas por uma tempestade violenta? Segundo a teoria de Snyder, há 4 ingredientes principais para a esperança. O primeiro é a criação de objetivos. Nossa mente deve ter um objetivo para que saiba o porquê deve lutar. O segundo, o nosso subconsciente, que precisa formar caminhos para alcançar esses objetivos. Uma coisa é querer ir para o fundo do oceano, e a outra é pensar: vou conseguir um emprego em um submarino para poder chegar lá. Esse tipo de mapeamento mental é referido como um pensamento de caminho. O terceiro é o pensamento de agência, que marca a nossa capacidade de agenciar e se motivar para alcançar os nossos objetivos. Este é o aspecto mais essencial da teoria da esperança. Representa a nossa inspiração para ignorar os desejos e necessidades para com o futuro. E nós só esperamos que aconteça. Ou não. Basicamente é a esperança em ação. Alguns filósofos modernos pregam que a teoria da esperança termina aqui. Mas se você já perseguiu algo pelo qual tinha esperança, você sabe que as coisas nunca vão como planejadas. É aí que entra o quarto pilar de Snyder. As barreiras entram em ação. Ou seja, as forças externas que causam as adversidades. Essas são as tempestades na qual esperamos pelos arco-íris. Os tempos em que perdemos nosso cavalo e esperamos que ele volte com mais 7 no dia seguinte. A promessa do amanhã é uma ferramenta poderosa. Ela inspira otimismo e autoestima. Nos permite acreditar no melhor e também faz com que não nos contentemos com nada menos do que achamos que merecemos. Esses dois componentes são essenciais para uma vida plena, e mesmo assim nós pensamos: a promessa do futuro nos impede de viver o presente? Todos nós já ouvimos as filosofias da modernidade que pregam ideologias como permaneça presente, ou coisas como você vive apenas uma vez, mas essa ideia não é nova. No século IV a.C., Arístipo de Cirene, estudante de Sócrates, criou a escola de pensamento que os filósofos chamaram de hedonismo. Na sua essência, o hedonismo é a busca do prazer e a prevenção da dor. Arístipo acreditava que o único caminho que vale a pena seguir é aquele que lhe traz prazer.
É viver para o hoje sem se preocupar com o que o espera amanhã. É alegrar-se com 7 cavalos selvagens que você vê hoje, sem se preocupar que seu filho possa cair deles amanhã. É uma sociedade moderna tão focada em viver para o futuro, poupar para a aposentadoria, subir escadas corporativas e pagar antecipadamente. Não é surpresa que essa forma de pensar tenha desenvolvido algumas conotações negativas. Lascivo, glutão, comodista, exagerado. Tudo isso são sinônimos modernos para uma escola de pensamento simplesmente focada em viver feliz. E não é só isso que queremos? Viver felizes para sempre? No entanto, o hedonismo é temido, porque com tanto prazer e tolerância hoje, o que esperar do amanhã? O que será do dia que a tempestade chegar? Mas a triste realidade é, e se o amanhã nunca chegar? Nas palavras de Buda, o problema é que você pensa que tem tempo. A promessa do futuro é grande às vezes, mas outras vezes é um sentimento assombroso que nos impede de fazer o que queremos ou deveríamos fazer, na esperança de que ainda haja tempo para fazer no futuro. E isto é perfeitamente representado na frase "um dia eu farei". Um dia eu navegarei ao redor do mundo. Um dia eu escreverei um livro. Algum dia aprenderei a falar outra língua. Mas e se hoje for tudo que temos? A expressão em latim carpe diem inspira as pessoas a aproveitar o hoje e pensar pouco no amanhã, para aproveitar ao máximo e tirar bom proveito disso, pois a realidade é que, por mais que esperemos pelos arco-íris, tudo que temos agora são tempestades. Então por que não aproveitamos o máximo enquanto ela está aqui? O hoje de fato é realmente o único dia que teremos. O amanhã talvez nunca chegue, e se chegar, quando ele chegar até nós será apenas mais um hoje. É uma premissa interessante parar para pensar nisso, e confirma a ideia de que realmente tudo que temos é este momento presente. A vida só pode ser entendida de trás para frente, mas deve ser vivida somente para frente. Ou seja, não sabemos o que está na promessa do amanhã, e não podemos dar sentido para as coisas que acontecem hoje, até que tenhamos vivido. Felizmente, nossa vida é enriquecida pelas experiências que vivemos, tanto boas como ruins, e como sabemos, nossos problemas de hoje podem ser nossas bênçãos de amanhã. Talvez, talvez não. Veremos amanhã. No entanto, hoje é tudo que temos. A promessa do futuro ainda é importante, especialmente para a vida humana, porque no final das contas o amanhã pode vir, e ficaríamos muito gratos por ter nos preparado para ele. É por isso que nós aplicamos para o nosso emprego dos sonhos e fazemos reservas financeiras. Lavamos a louça e nossas roupas, plantamos sementes e regamos o jardim, porque por mais que o futuro não seja prometido, acreditamos que é essencial para uma vida saudável. Há um conceito de pensamento que se traduz para "o amanhã está grávido", ou seja, não sabemos o que vai nascer e é somente isso mesmo. O amanhã pode prometer grandes oportunidades, mas não sabemos se ele mentiu. E mesmo que não tenha mentido, não sabemos se vai cumprir essas promessas. No estoicismo é pregado que as pessoas devem se preparar para o pior e esperar o melhor. E muitas vezes é exatamente isso que estamos fazendo. Esperamos que ninguém tente abrir a nossa porta no meio da noite, mas a trancamos de qualquer forma, como deveríamos. Temos detectores de fumaça e rotas de evacuação de emergência, porque embora não queiramos estar nessas situações, não podemos contar com isso. Os desastres acontecem. Então, nos preparamos porque é necessário. E os outros animais também. Originalmente acreditava-se que a viagem no tempo mental estava ausente do reino animal, que os humanos eram os únicos que podiam se lembrar do passado ou planejar o futuro. Animais migratórios vão para o sul no inverno por instintos naturais, e não por preparação. O mesmo vale para os animais que hibernam, que se intocam como uma resposta evolutiva. Essa descoberta nos fizeram acreditar que os animais eram incapazes de se preparar para o futuro, e que também não aprendiam com o passado, que eles simplesmente reagem às circunstâncias presentes através do puro instinto. No entanto, os estudos recentes revelaram algo diferente. Conhecido pelo nome científico Aphelocoma californica, nativo da região nordeste da Califórnia, foi provado que planejam para o futuro. Um estudo de 2007 focalizado nesta ave desmascarou a ideia de que os humanos eram os únicos animais a se preparar para o futuro. Os pesquisadores observaram que essas aves reservavam porções de suas fontes preferidas de alimento quando era improvável que elas estivessem disponíveis amanhã. Eles basicamente estavam preparando a refeição.
Eles estavam agindo de forma independente do seu estado emocional atual ou de necessidades momentâneas, e pensaram no seu eu futuro ao invés disso. É um estudo de 2019, isto foi mais explorado por um grupo de cientistas que observaram os orangotangos em cativeiros. Os primatas puderam escolher entre uma fonte de alimento de fácil acesso e uma ferramenta que eles poderiam usar para pegar a sua fonte de alimento favorita, e descobriram que os orangotangos tomaram as decisões mais lucrativas em relação à qualidade da recompensa, ou seja, escolheram o alimento preferido. Eles escolheram a opção que ia dar mais do que eles queriam. Outras vezes, porém, eles optaram por menos trabalho, mas diversas vezes optaram pela ferramenta que lhes daria o alimento que realmente queriam, ignorando suas necessidades atuais por algo melhor, o que nos faz pensar: os primatas também se conectam com a esperança do amanhã, ou esse é um traço exclusivamente humano? Mas a pergunta que não quer calar: ainda podemos continuar acreditando no futuro prometido para amanhã, ou precisamos começar a viver para o hoje? Talvez nunca saibamos ao certo, pois no final, vamos ver amanhã.